Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da DASA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, dasa3.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da DASA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da DASA. Agora, passo a palavra ao Sr. Lício Sintra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Lício, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025. Estou aqui reunido com a nossa diretoria executiva, mas antes de falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 25, eu queria fazer um agradecimento especial para o André Covre, que veio com a gente nessa jornada dos últimos 18 meses, e dar as boas-vindas ao Rafael Bossolani, que conforme comunicamos ao mercado em 1º de abril, assumiu a posição de CFO e RI da DASA, e a Viviane Valente, que passou a ocupar a cadeira de CFO da Rede Américas. Queria também aproveitar e dar as boas-vindas aos demais integrantes que compõem o time das duas diretorias, como a gente vem falando nos trimestres anteriores, tanto da DASA quanto da Rede Américas, com a certeza que com o time totalmente focado agora, vai haver uma aceleração das melhorias operacionais e, consequentemente, do nosso resultado nos próximos períodos. Nesse período, junto com o André, a gente manteve aqui os nossos esforços, principalmente em 4 frentes, já discutidas com vocês anteriormente. A primeira foi rediscutir e reposicionar a estratégia da DASA, e eu acho que a gente chega no término desse período com uma estratégia bastante clara de onde a gente quer chegar e quais são os nossos negócios principais. A segunda foi colocar de pé um plano de melhora de performance com um projeto de excelência operacional. Esse é um quesito que a gente vem discutindo e apresentando para vocês trimestre após trimestre. Uma terceira frente foi direcionar a companhia para focar no core. Esse é um outro item que a gente veio discutindo ao longo do tempo. Só relembrando, hoje a empresa o comitê executivo dedica 100% do tempo dele a diagnóstico e a hospitais, ou seja, focado nos dois grandes negócios. A gente tem residual uma empresa de saúde ocupacional e que hoje ocupa 0 tempo da diretoria executiva e vem numa melhora significativa de resultado, e no momento oportuno nós utilizaremos ela para continuidade do plano de desalavancagem, e a reorganização da forma como estruturamos nossa desalavancagem, né, que era outro ponto. Se a gente retomar e talvez fazendo uma reflexão aqui de um ano e meio atrás, nós vínhamos numa sequência de risco de quebra de covenant, quebrando em alguns trimestres, em outros trimestres passando muito próximo a isso. Isso era algo que nos afligia bastante naquele momento, porque, como todos sabem, limita bastante as nossas decisões, que muitas vezes afetam o médio e longo prazo. E eu acho que a gente conseguiu endereçar, e os números mostram isso de maneira bastante satisfatória, principalmente nesse último ano. Portanto, eu reforço aqui o meu agradecimento ao André por toda a dedicação dele, e conto com ele a partir de agora para continuar nos apoiando na nova posição que ele está assumindo. Gostaria de lembrá-los também que desde o início de janeiro eu tenho trabalhado lado a lado com o Rafael Lucchesi, que ficará à frente da DASA a partir de 1º de julho de 2025, momento esse que eu ficarei 100% focado à frente da Rede Américas. A gente vem trabalhando, relembrando aqui, né, como a gente já comunicou anteriormente, o Lucchesi está na companhia há mais de 12 anos, então desde a minha chegada aqui ele foi um grande apoiador aí das frentes que nós disparamos e aceleramos de maneira a reorganizar a estratégia e reestruturar a retomada da rentabilidade.
desde o início do ano, com a criação da posição de CEO de diagnóstico, ele já vem liderando esta frente e a gente vem num trabalho de transição e que tem sido feito de maneira bastante suave na definição do novo time executivo, tanto de Rede Américas quanto de DASA, e com bastante tranquilidade a gente está pronto para fazer essa troca de cadeiras que vai ocorrer no dia 1º de julho. Nesse período, a gente aproveitou para intensificar as ações que sustentam o nosso plano de excelência operacional, né, repriorizando essas ações, já pensando em duas empresas geridas de maneira independentes, e nessa revisita aos planos de ações e as ações que estão em andamento, isso nos deixa ainda mais otimista quanto à possibilidade de melhora dos nossos resultados nos próximos períodos. Agora, olhando especificamente para 2025, primeiro começando pela frente estratégica, a gente deu os passos importantes para a conclusão do acordo de associação com a Amil. Só relembrando, a gente teve a aprovação do CAD no início do ano, e como a gente falou para vocês na oportunidade anterior, a gente, além da aprovação regulatória, a gente tinha também uma série de medidas que precisavam ser tomadas internamente, de reorganização, que fariam com que ficasse possível o fechamento dessa transação. Então, a gente focou nessas frentes, nesse primeiro trimestre, e dentre elas, queria ressaltar as mais relevantes, que foi a segregação dos ativos da Ímpar. Como vocês sabem, nem todos os hospitais que compunham a Ímpar fez parte do acordo de associação, portanto, houve a segregação desses ativos. Teve a reestruturação da dívida vinculada à nova companhia, essa é uma frente liderada pelo André aí, e de bastante dúvida e questionamento de vocês nas oportunidades anteriores. Eu acho que dentro do cenário todo que a gente tinha desenhado, essa estruturação foi feita da melhor maneira possível. As próprias reorganizações societárias, né, dentro desse arcabouço todo do perímetro da transação, e o dimensionamento e implantação da estrutura operacional da Rede Américas para garantir a continuidade das operações. Esse é um item, parece simples, mas só recapitulando, né, no momento que a gente tomou a decisão lá no meio do ano passado, de fundir os hospitais junto com os hospitais da Amil, a gente iniciou um processo aqui minucioso de detalhamento dos processos, entendimento das funções e pessoas dentro da estrutura da DASA como um todo, de maneira a possibilitar separar a gestão dessas duas empresas. Essa foi uma oportunidade rica também para mapeamento de processos e enriquecimento do banco de oportunidades que a gente já tinha disparado no plano de excelência operacional. A partir do momento que a gente tem, então, a estrutura dedicada a hospitais, a gente, em conjunto com o time da Amil, começa a desenhar a estrutura necessária, primeiro, num primeiro momento, dar sustentação para a operação pós-fechamento, e a partir daí colocar em prática os planos de otimização e de redução de G&A. Enfim, é uma alocação de tempo e energia muito intensa, foi assim durante esse primeiro trimestre. Eu queria reforçar aqui meu agradecimento a todos os envolvidos, não somente aqueles que passaram para compor o time da Rede América, mas também todos aqueles que participaram do processo, tanto da Amil quanto da DASA. Aqui a gente, internamente, a nossa reflexão é com bastante gratidão aí aos colaboradores. Eu acho que ficou bastante claro, tanto para a DASA quanto para a Amil, a importância desse projeto. Então, mesmo as pessoas que não iriam para a Rede Américas, trabalharam com bastante afinco para que, de fato, os processos fossem segregados, as funções segregadas e as melhores pessoas alocadas a esse projeto da Rede Américas. Esse trabalho intenso culminou no fechamento, então, formal da operação em 1º de abril de 25, marcando o início da trajetória de um dos maiores grupos hospitalares independentes do Brasil, com capacidade ampliada, escala operacional e governança compartilhada entre a ASA e a Amil, conforme a gente já tinha falado nas oportunidades anteriores. A partir do fechamento, a gente começa a materializar as sinergias da operação conjunta, potencializando assim a evolução de resultados e a redução da alavancagem da nova empresa. Aqui, reforçando algo que eu venho falando nas oportunidades junto com vocês, eu acho que quando a gente olha a qualidade dos ativos, a recorrência do nosso cliente, os níveis de NPS, a fidelidade do cliente e os nossos resultados, fica bastante claro que essa equação está muito desequilibrada. A gente não tem orgulho dos resultados que a gente obtém dessa estrutura hospitalar, e a gente olha com bastante otimismo, à luz dos planos de ações já disparados, à luz das oportunidades já identificadas, uma capacidade enorme de melhora de resultado no médio e longo prazo.
Eu não tenho a menor dúvida que essa qualidade toda de ativos e essas oportunidades todas nos dão todas as condições necessárias para colocar essa empresa em patamar de rentabilidade muito parecida com um dos principais players. Agora, olhando a frente operacional e financeira do primeiro trimestre, eu queria reforçar aqui alguns pontos antes de passar a palavra para o André. A gente teve o melhor EBITDA da história da DASA entre os primeiros trimestres, né, atingindo 708 milhões de reais, uma expansão de 17% comparado ao mesmo trimestre do ano passado, quando colocado em bases normalizadas. A gente continua entregando a expansão de margem bruta, o André vai falar um pouco mais sobre isso, mas fruto daquele plano que a gente tem insistido, não tem nenhuma grande ação de virada do resultado, mas tem um conjunto bastante rico de ações e que são abertas de acordo com a nossa capacidade de execução, que colocadas numa linha do tempo vão continuar nos entregando melhora de performance por um bom tempo. Os índices de qualidade continuam elevados e são objeto de mensuração constante, garantindo equilíbrio entre ações de eficiência e qualidade. Esse é um outro item que a gente tem colocado com muita disciplina aqui desde o início. Como vocês sabem, eu estou nesse setor há 20 anos e talvez seja um dos setores mais fáceis de entregar resultados sacrificando qualidade. E a gente tem uma obsessão quanto a esse item, esses índices são mensurados e medidos com bastante disciplina, e eu acho que a gente tem conseguido uma boa equação, um bom equilíbrio entre a implementação de medidas de eficiência e a qualidade percebida pelos nossos pacientes. Inclusive com tendência de melhora desses índices ao longo desse período de 18 meses. E por último, uma redução substancial da alavancagem nos últimos 12 meses, de quase uma vez EBITDA, para ser mais preciso. O EBITDA do primeiro trimestre terminou 0,97 vezes menor do que o mesmo período do ano passado. E aqui, gente, é um pouco do que invariavelmente as discussões com vocês acabava entrando, né? Dentro do nosso arcabouço de ações para melhora de eficiência, para melhora de operação, algumas ações são muito simples de serem implementadas e você simplesmente, no D1 após a implementação, o teu resultado melhora, e a gente tem um conjunto bastante razoável de ações como essa, a gente vem implementando, mas existem ações que não necessariamente num primeiro momento, no curto prazo, ela melhora o resultado, e sim, isso vem após algumas semanas, ou mesmo 1 ou 2 meses, como por exemplo o saneamento de receita. E a gente vinha num cenário no qual, onde qualquer companhia com a mesma atividade que a nossa, que esteja sempre no limite de queda de cobra, muitas vezes você acaba aceitando receitas de qualidade inferior ao que você precisa para garantir a qualidade e o reinvestimento no teu pátio de hospitais, enfim, de infraestrutura como um todo. E eu acho que a gente tinha exatamente esse cenário no final de 23, no início de 24, a gente veio gradativamente trabalhando para que esse cenário fosse revertido, e hoje a gente se encontra numa situação bastante diferente, onde nos dá a tranquilidade de também implementar, ou seja, enriquecer o banco de ações que nós temos para melhora operacional e melhora de resultado, com ações que não necessariamente no D1, no D2, no D3 vai gerar melhora de resultado, mas certamente a partir de algum tempo ela vem para contribuir para a melhora de resultado. Enfim, gente, após essa breve explanação inicial, eu passo a palavra para o André Couve para que dê um pouco mais de detalhes sobre as informações do primeiro trimestre. Muito obrigado. Obrigado, Lício. Boa tarde a todos. Primeiro, queria de novo mencionar o nosso novo colega Rafael Bossolani, que está aqui acompanhando a divulgação desse trimestre. Ele chegou no dia 1º de abril, então ele nem viveu o primeiro trimestre com a gente. Então eu estou em processo de transição com ele, fazendo a divulgação desse trimestre e estou passando as rédeas para ele num processo organizado, de forma que a partir do segundo trimestre ele tome a liderança e seja o interlocutor principal aí com vocês. Bom, a gente teve um bom trimestre de resultados, como o Lício mencionou, acima do consenso, conforme foi mencionado por alguns de vocês, e isso é resultado do trabalho que foi traçado há 18 meses atrás e que nós estamos começando a ver os benefícios de forma sustentada. Então, olhando isso por dentro agora,
indo para o slide 5, nós temos o desempenho do segmento de hospitais e oncologia, que, como vocês sabem, a gente chama de BU1. A receita da BU1 atingiu 2,1 bilhões de reais no primeiro trimestre de 25, 2% maior que o primeiro trimestre de 24, principalmente por conta da interrupção de algumas operações menos rentáveis. Conforme a gente mencionou anteriormente, essa abordagem, ela inicialmente reduz o crescimento da receita, mas ela, ao longo do tempo, permite melhores resultados. Por conta desse posicionamento, nós tivemos um volume de pacientes dia 10% menor nesse primeiro trimestre que no do ano passado. Por outro lado, parte dos benefícios começam a se materializar com o crescimento de 12% no ticket médio, para o qual contribuiu também o crescimento em oncologia. Um outro benefício dessa abordagem que já começa a se materializar foi o aumento de 1,7 ponto percentual na taxa de ocupação, que ajuda na gestão dos custos e despesas. A receita líquida de hospitais de oncologia nesse trimestre foi de 1,9 bilhão, 1% menor que o mesmo período do ano passado. Essa evolução diferente da receita bruta é consequência de um maior patamar de provisionamento de glosas, com impacto estimado em 34 milhões de reais, decorrente do modelo estatístico de provisionamento adotado ao final de 2023. Com isso, a glosa como percentagem da receita bruta de hospitais e oncologia no primeiro trimestre desse ano foi de 4,7%, um patamar similar aos dos nossos principais competidores listados na Bolsa. Os custos operacionais ajustados de hospitais e oncologia totalizaram 1,4 bilhão no primeiro trimestre de 25, 2% menores que no primeiro trimestre de 24. Essa evolução decorre do volume de pacientes dia 10% menor e redução de 11% nos leitos ativos, parcialmente compensados por 3 fatores. Primeiro, maiores custos oriundos da nova legislação referente à enfermagem e inflação dos últimos 12 meses. Segundo, maiores custos com materiais e medicamentos, principalmente pela crescente participação do segmento de oncologia. E terceiro, créditos extemporâneos relacionados a verbas previdenciárias no valor de 12 milhões de reais, que contabilizamos no primeiro trimestre de 2024, conforme reportamos à época. Com isso, o lucro bruto ajustado de hospitais e oncologia totalizou 489 milhões de reais no primeiro trimestre de 25, um crescimento de 2% em relação ao ano passado, levando a uma expansão de 0,7 ponto percentual na margem bruta ajustada. Porém, para termos uma base de comparação mais equivalente, fizemos o cálculo do EBITDA do primeiro trimestre de 24, excluindo 2 elementos que mencionei há pouco. Primeiro, o efeito do maior patamar de provisionamento de glosa, estimado em 34 milhões, e o benefício dos créditos extemporâneos do primeiro trimestre de 24, no valor de 12 milhões. Com isso, o lucro bruto ajustado do primeiro trimestre de 24, na unidade de hospitais e oncologia, teria sido de 434 milhões, com uma margem bruta ajustada de 23%. E comparando o desempenho do primeiro trimestre desse ano com esses números, nós teríamos tido um crescimento de 13% no lucro bruto ajustado, com um ganho de 2,7 ponto percentual na margem bruta ajustada, mostrando assim a assertividade da estratégia de seletividade de receitas e de ganho de produtividade que o Lício mencionou há pouco. Falando agora do segmento de diagnósticos, no slide 6, nós vemos que a receita bruta do primeiro trimestre de 25 foi 6% maior que no primeiro trimestre de 24, principalmente em decorrência do crescimento de 5% no volume de exames. O crescimento de receita nesse trimestre foi, porém, atenuado por 3 decisões orientadas por foco estratégico e rentabilidade, com um impacto conjunto estimado em 42 milhões de reais. Primeiro, a venda das empresas no quarto trimestre de 24. Segundo,
a despriorização da atividade de atenção domiciliar. E terceiro, o fechamento de 35 unidades de atendimento de diagnósticos que, após extenso plano de trabalho, não atingiram uma rentabilidade satisfatória. Os dois primeiros elementos são os principais, que corresponderam por aproximadamente 85% daqueles 42 milhões de reais. Excluindo esses efeitos, o crescimento da receita líquida da BU2 teria sido 9%. Os custos operacionais ajustados da unidade de diagnósticos foram, nesse trimestre, 1,2 bilhão, 3% maiores que no primeiro trimestre do ano passado, evolução menor que a de crescimento da receita, permitindo assim o lucro bruto ajustado crescer 12%, atingindo 728 milhões de reais. Com isso, a margem bruta ajustada atingiu 37,9% esse trimestre, um crescimento de 1,8 ponto percentual versus o primeiro trimestre de 2024. Essa evolução positiva no lucro bruto ajustado da BU2 decorre principalmente do crescimento de volume de operações e dos benefícios do Programa de Excelência Operacional, parcialmente compensados pela inflação acumulada no período. Passando para o slide 7, abordando as despesas ajustadas, elas totalizaram 508 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, um crescimento de 3% em relação ao ano passado. Porém, excluindo os créditos tributários extemporâneos que impactaram positivamente o primeiro trimestre do ano passado em 37 milhões, conforme reportamos à época, as despesas ajustadas, na verdade, caíram 4%, mantendo a tendência recente em função dos resultados do Programa de Excelência Operacional. Como vocês devem se lembrar, o nosso trabalho aqui, esse programa, ele tem três focos. Primeiro, a revisão dos processos de gestão e estrutura organizacional. Segundo, a priorização das atividades centrais. E terceiro, a renegociação dos contratos de prestação de serviço. Em adição, conforme o Lício mencionou, durante o processo de segregação das unidades de negócio, como preparação para o fechamento do acordo de associação, nós nos debruçamos com profundidade sobre cada uma das áreas centralizadas e identificamos dois benefícios. Primeiro, dado o novo contexto de operações separadas de hospitais e diagnósticos, identificamos várias atividades e mesmo áreas que puderam ser descontinuadas. Segundo, implementamos ganhos de produtividade nas áreas anteriormente centralizadas, ao passarem a operar com foco separado em hospitais de um lado e diagnósticos do outro. Passando para o slide 8. Tivemos um EBITDA da companhia de 708 milhões de reais nesse primeiro trimestre, um avanço de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2024, levando a um ganho de 1,4 ponto percentual na margem. Como mencionou Lício, esse foi o melhor primeiro trimestre de EBITDA da história da companhia. Eu tenho que dizer que é com certa alegria que eu falo isso, então eu vou repetir. Esse foi o melhor primeiro trimestre de EBITDA da companhia. Isso é motivo de celebração para todos nós que estamos aqui, todos os funcionários da companhia. Meus parabéns a todos. Dois fatores foram fundamentais para essa progressão. Primeiro, a expansão de volume de operações, com destaques para oncologia e diagnóstico. E segundo, os resultados das ações vinculadas ao Programa de Excelência Operacional, que, conjuntamente com a alavancagem operacional do primeiro ponto, permitiu um crescimento de 1,4 ponto percentual na margem de EBITDA que eu mencionei. Em adição, se normalizarmos o primeiro trimestre do ano passado para o efeito do maior patamar de glosas, de provisionamento de glosas na BU1 nesse primeiro trimestre de 25, buscando com isso uma melhor base de comparação, o EBITDA do primeiro trimestre de 24 teria sido 605 milhões, o que teria levado a um crescimento de 17% no EBITDA do primeiro trimestre de 25, e a margem EBITDA teria crescido 2,1 ponto percentual, de 16,4% no primeiro TRI de 24 para 18,5%
que é o realizado no primeiro TRI de 25. O resultado financeiro do primeiro trimestre foi uma despesa de R$ 475 milhões, 2% inferior à despesa de R$ 485 milhões no primeiro trimestre de 24, com o benefício do menor endividamento líquido esse ano, se contrapondo à maior taxa de juros no primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado. O resultado líquido no primeiro trimestre desse ano foi 37% melhor que no primeiro trimestre do ano passado, em decorrência da expansão de 11% no EBITDA, menor resultado financeiro e despesas estáveis com depreciação e amortização, fruto da mudança do padrão de alocação de capital nos últimos 12 meses. Tivemos, com isso, o melhor resultado líquido de primeiro trimestre desde 2022, quando a alavancagem da companhia começou a subir. Passando para o slide 9, olhando os investimentos, aqui mantivemos em grandes linhas o patamar de investimentos, investimos R$ 69 milhões, 15 milhões a mais que os 53 registrados no primeiro trimestre de 24, mas basicamente no mesmo patamar e mantendo a filosofia que implementamos aí nos últimos 18 meses. Passando agora para o slide 10, para falar do capital de giro. Olhando os prazos médios de estoque, pagamento e recebíveis. Primeiramente, tivemos evoluções positivas na gestão de estoques e no prazo médio de pagamentos. Por outro lado, tivemos um aumento no prazo médio de recebimento, que julgamos ser pontual. Além disso, a evolução do capital de giro entre dezembro e março é influenciada por fatores sazonais. Falando especificamente de cada um deles, começando pelos gráficos no canto superior esquerdo. O prazo médio de estoques cresceu tanto no primeiro trimestre de 25 quanto no primeiro trimestre de 24, em relação ao quarto trimestre que os antecedeu. Isso ocorre por um efeito sazonal ligado à atualização de preços de medicamentos que ocorre em abril, e a companhia se antecipa a esse aumento, fazendo um estoque em março. Ocorre que no primeiro trimestre de 25, esse aumento foi a metade do que ocorreu no primeiro trimestre de 24. Em outras palavras, como é possível ver nos gráficos, nós melhoramos a nossa eficiência em estoques, dado que em 24 nós fomos de 45 dias em dezembro para 51 dias em março. E em 2025, nós fomos dos mesmos 45 dias em dezembro para somente 49 dias em março. No prazo médio de pagamento, tivemos também uma evolução importante. Nos gráficos do canto superior direito, é possível ver que tivemos entre o quarto trimestre de 23 e o primeiro trimestre de 24, um aumento de 5 dias no prazo médio de pagamento, atingindo 55 dias, e daí nós partimos desse mesmo 55 dias no quarto trimestre de 24 para ganhar mais 2 dias no primeiro trimestre de 25. Por fim, nos gráficos da parte inferior do slide, temos o prazo médio de recebimento desde o quarto trimestre de 2023, que tem gravitado ao redor de 110 dias. É possível observar também uma variação sazonal, como se verifica entre o quarto trimestre de 23 e primeiro trimestre de 24, quando o prazo médio de recebimento passou de 108 dias para 110 dias, voltando para os mesmos 108 dias no segundo trimestre de 2024. Porém, entre o quarto trimestre de 24 e o primeiro trimestre de 25, essa evolução foi maior, de 112 para 118 dias. Isso ocorreu por uma combinação de eventos pontuais e a atenção da organização no fechamento do acordo de associação, que não permitiu o esforço concentrado de cobrança que normalmente fazemos ao final de cada mês. Passando agora para o último slide da estrutura de capital, na parte superior
nós mostramos o cronograma de amortização da dívida financeira bruta. Como vocês podem ver, ao final do primeiro trimestre de 25, a posição de caixa, equivalentes de caixa, títulos e valores imobiliários, registrou um montante de 3,6 bilhões, representando aproximadamente o mesmo valor das dívidas vincendas até o final de 2026. Na parte inferior do slide, apresentamos a nossa evolução de alavancagem, considerando a dívida líquida financeira após aquisições a pagar e antecipações de recebíveis. Encerramos o primeiro trimestre desse ano com uma dívida líquida financeira após aquisições a pagar e antecipações de recebíveis de 10,6 bilhões de reais, representando 4,17 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Isso representa um aumento de 0,08 vezes, principalmente em decorrência da sazonalidade típica entre o primeiro e o quarto trimestre e do maior prazo médio de recebimento, que abordei há pouco, que, como mencionei, julgamos ser pontual. Além disso, a formação da Rede Américas, ocorrida após o fechamento do trimestre, no dia 1º de abril, é um fato novo, marcante, na relação com as operadoras, que terá efeito no assunto de recebíveis também. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, a relação dívida líquida financeira com as aquisições a pagar e antecipações de recebíveis dividido pelo EBITDA teve uma redução de 0,97, praticamente uma vez, em relação ao primeiro tri de 2024. Ou seja, quase 20% menor que um ano atrás, tangibilizando claramente, assim, a desalavancagem em andamento da companhia. O índice de alavancagens para fins de covenants encerrou o primeiro trimestre de 25 em 3,65, mostrando em grandes linhas uma estabilidade em relação ao indicador do quarto trimestre de 24 e abaixo do limite de 4 vezes, situação bastante diferente da ocorrida no primeiro trimestre dos últimos 2 anos, quando o limite de covenants foi superado. Por fim, após o fechamento do trimestre, o processo de desalavancagem da companhia teve mais um passo importante por conta da formação da Rede Américas e a desconsolidação de aproximadamente 3,5 bilhões de dívida líquida, conforme fatos relevantes publicados. Assim, a dívida líquida financeira, no conceito que inclui aquisições a pagar e antecipações de recebíveis da DASA, era 10,5 bilhões em 31 de março e se torna aproximadamente 7 bilhões de reais com o fechamento do acordo de associação, perdão. Capturando o benefício desse movimento, a agência de ratings Fitch publicou um upgrading do rating da DASA, que passou a ser, na escala local, AA, mais uma vez mostrando o andamento do processo de desalavancagem da companhia. Com isso, concluo o que a gente tinha preparado e passamos aqui para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você poderá sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso queira fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite a pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e companhia. A primeira pergunta vem de Maurício Cepeda, da Morgan Stanley. Oi, boa tarde, Lício, André, obrigado pelo espaço. 2 perguntas do nosso lado. A primeira é um pouco a questão de como vai ficar agora, como vocês vão se posicionar, uma vez que a DASA remanescente vai ser uma DASA do negócio de diagnóstico, né? Se vocês, de alguma maneira, pretendem se reposicionar nesse mercado, eu vejo bastante movimento até dos competidores de vocês, um pouco mais nesse mercado B2B. Como que vocês pretendem se reposicionar nesse sentido? E a segunda pergunta, uma questão de poder de barganha.
porque agora vocês também vão partir de uma situação em que vocês têm todos os ativos hospitalares separados, né? Então vocês passam uma entidade que teoricamente está negociando com a fonte pagadora só com o seu lado do diagnóstico, se isso de alguma forma pode ser melhor ou pior na hora de negociar preço, negociar glosa, prazo de pagamento, como é que vocês veem isso para frente? Muito obrigado. Oi, Cepeda, boa tarde. É o Luquezzi falando. Obrigado pela pergunta. Sem dúvidas, a DASA fica agora uma empresa focada em diagnósticos. A gente continua tendo ativos hospitalares de oncologia, mas o nosso negócio maior, representativo e que a gente vai ter mais foco é diagnósticos. A gente, com isso, montou uma estrutura organizacional que, complementando com posições de fora, como o exemplo aqui do Rafael Bossolani, do tamanho que a gente precisa para essa empresa e com muita gente muito experiente no negócio. A gente, como mostra no primeiro trimestre já, tem trazido um foco muito importante em produtividade e aumento de margem. Então, a gente pretende seguir nessa linha para frente. Os nossos negócios dentro do diagnóstico, a gente é muito forte no B2C, as nossas marcas são marcas importantes, a gente ainda tem tamanho de investimento feito, então tamanho de unidade, expansões que foram feitas no passado com potencial de crescimento, a gente tem otimizado o uso dessas unidades até com tecnologia, então ainda tem um bom potencial de crescimento. O premium vai seguir sendo uma avenida importante para a gente cresce nesse segmento mais do que nos demais segmentos dentro do privado, dentro do B2C, e a gente pretende seguir assim. E o negócio do B2B, a gente tem três frentes, né, que a gente vem desenvolvendo. Uma é o Lab to Lab, que a gente, nos últimos trimestres, com o avanço da integração de sistemas, passa a ter cada vez mais núcleos técnicos pelo Brasil aptos para seguir, para ter a produção do Lab to Lab, e com isso ganha competitividade. Então, tem uma frente importante do Lab to Lab. No nosso negócio de diagnóstico em hospitais também vem crescendo, a gente teve ganhos de contrato, e a gente também ainda vê oportunidade nesse negócio. E no público, a gente também vê um crescimento no ano passado. Então, o nosso B2B como um todo também passa a ser a gente tem um foco importante, tem uma divisão aqui dentro só desses negócios, bastante independente, com agilidade, sabendo que é um negócio de característica diferente. Então, te devolvendo, é uma estrutura organizacional focada no negócio, que conhece, que sabe o que tem que fazer, que tem bons ativos, boas marcas, e com uma boa perspectiva para seguir crescendo e com boa margem. E com Olá, respeito à Cepeda, questão... obrigado. vou pegar a sua segunda pergunta aqui, o CPD, e fazer um adendo aqui na resposta do Luquezzi da primeira. Acho que tem dois pontos aqui que eu tenho mencionado desde a minha chegada, né? Que é a questão do foco e o quão prejudicial é o nível de alavancagem que a gente se encontrava um ano atrás. Eu acho que a gente endereçou bem esses dois itens, né? A questão do foco, para mim, é primordial. Tá claro que com uma estrutura voltada para administrar diagnóstico, os ganhos virão, né? Como o Luquezzi passou rapidamente, no B2B, no simples replanejamento com foco, a gente tem a conquista de contratos importantes que vão refletir ao longo dos próximos períodos de transações já fechadas, tá? E aí, já endereçando a segunda pergunta, do poder de barganha, acho que a gente tinha aqui também uma diferença muito grande de posicionamento competitivo dos dois negócios. Então, a combinação de ter um conjunto de hospitais que individualmente são bons, mas não entregam uma rede completa para a fonte pagadora, com um nível de alavancagem bastante elevado, que era o nosso cenário até o ano passado, isso fazia com que, em 100% das discussões, o posicionamento perante, ou ao longo das discussões, estivesse sempre desequilibrado. O que a gente enxerga? A gente enxerga que a gente, assim como a gente tinha em diagnóstico
um posicionamento estratégico bastante forte do ponto de vista de capilaridade, de marca, de posicionamento, a gente, com a formação da Rede Américas, a gente passa a ter algo muito parecido em hospitais, principalmente São Paulo, Rio e Brasília, que são os principais mercados no qual a gente opera. Então, isso certamente dá uma condição de igualdade nas discussões. A gente, por princípio, defende que a boa negociação ela sempre é fruto de uma relação de igualdade. Na grande maioria das vezes, quando você tem uma desigualdade brutal na mesa, as negociações saem com resultados que não são sustentáveis no longo prazo, e é isso que a gente tem perseguido. Eu acho que o que comprova isso, e aí vai ficando cada vez mais claro, é o volume crescente de fontes pagadoras lançando produtos focados basicamente na nossa rede. E que hoje, para algumas das principais fontes pagadoras, já representa a imensa maioria da nova venda. Obrigado, CP. Obrigado, eu que agradeço, Lício, Lucchesi. Próxima pergunta vem de Gustavo Tisel, do Bank of America. Boa tarde, pessoal. Obrigado. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, a gente queria explorar um pouquinho a questão dos hospitais. Eles tiveram uma redução de leitos operacionais, eles comentaram que é o foco na rentabilidade. A gente só queria entender qual que é a lógica aqui. É para ter um pouco mais de complexidade? É um foco em algumas operadoras mais rentáveis? Esse foco parece ser sazonal, né? Mas traz um pouco mais de dias de recebíveis. Só para entender um pouquinho da lógica que a gente pode esperar daqui para frente nesses hospitais. E a segunda questão, crescimento do diagnóstico, tirando o impacto do home care e dos outros impactos do one-offs ali de venda das empresas, ele cresceu 9%, ele veio num crescimento forte. A gente queria explorar que marcas que estão crescendo, se já é o segmento premium mostrando um crescimento mais forte, vocês falaram que o crescimento daqui para frente vai ser mais forte no premium, mas ele já veio mais forte nesse ano, ou é outros diagnósticos que estão crescendo? Então, essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas, Gustavo. Daqui vou inverter o que a gente fez com o Cepeda, tá? Eu vou pegar a primeira pergunta e passo a segunda para o Lucchesi. Vamos lá, redução de leitos. Acho que esse item ele conversa com a fala anterior, né? A gente vinha numa condição de alavancagem, onde qualquer oscilação na nossa receita colocava em risco o fechamento do resultado do mês e do trimestre. Isso nos impedia de uma revisão mais profunda da qualidade da receita. Felizmente, a gente veio caminhando para uma condição no qual a gente tem sido muito mais disciplinado na escolha das receitas corretas, ponderando não só margem, mas também o quesito pagamento, que vocês têm visto aí que a gente tem sofrido bastante. Então, eu acho que tem um amadurecimento das operações hospitalares nessa gestão mais atual. Como vocês sabem, a desmobilização de leitos ele não é um negócio tão simples como, por exemplo, desligar uma linha de produção. Você tem que ter toda uma revisão dos processos internos. Isso também foi feito tem sido feito na nossa estrutura nesses últimos 15 meses, e a gente tem conseguido ser muito mais ágil à luz da demanda e da escolha da receita, essa abertura ou fechamento de leitos dentro de uma lógica operacional correta. Então, essa redução de leitos operacionais pelo trimestre tem a ver com essa decisão nossa, de um melhor mix de receita, tem a ver com esse reposicionamento nosso, agora ofertando uma rede de fato mais completa para as fontes pagadoras, focada em bons indicadores assistenciais, enfim, entregando uma qualidade, um custo final adequado para as operadoras. E eu acho que isso tem dado resultado. Prova disso é que a gente, nesse racional, respeitando rentabilidade e qualidade boa, e boa qualidade na receita, a gente já vem nesse trimestre com uma abertura considerável de leitos. Perfeito. Gustavo, falando do diagnóstico, crescimento, né? Você trouxe o ponto correto, excluindo esses efeitos, né, de venda das empresas e algumas unidades que a gente reduziu e também a despriorização da atenção domiciliar, a gente cresce 9%. Esse crescimento, falando do B2C, ele está bem distribuído entre as regionais. A gente teve em algumas regionais específicas agora
um impacto na base do ano passado de dengue, senão a gente teria crescido até mais, mas no geral com um crescimento bem distribuído. E dentro também do B2C, sim, o nosso segmento premium ele cresce num ritmo mais forte do que a média do crescimento geral. Então, continua sendo uma frente de crescimento importante para a gente, nesse segmento que a gente tem conseguido não só capturar novos pacientes, como também ter um nível de retenção muito alto, e ainda com uma capacidade instalada importante para a ocupação e seguir crescendo até com um CAPEX mais reduzido que a gente tem feito nos últimos tempos. E no B2B, a gente vem numa aceleração. Aí eu acho que é uma questão de foco. A gente no passado não tinha uma integração dos nossos núcleos técnicos muito grande, então tinham vários núcleos técnicos pelo Brasil que ainda não operavam o nosso B2B. A gente vem avançando no último ano nessas integrações, ainda tem por fazer esse ano. Então, as oportunidades são muito boas para o nosso B2B. A gente voltou a investir também em algumas questões de nível de serviço, integração de sistemas também para o B2B. Então, é uma outra frente que a gente vê como já acelerando, mas com potencial importante para frente. Então, aí boas perspectivas aí para frente em diagnósticos. Perfeito, Lício, Lucas. Muito obrigado pelas respostas. Próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Oi, pessoal, boa tarde. São duas. A primeira aqui, mais específica, aproveitando aqui o fechamento da operação da JV, vocês atualizaram ali, né, que vocês desconsolidam, né, 3,5 bi de dívida líquida da DASA. Vocês puderem também passar quanto de EBITDA que vai com as operações dentro do perímetro, para a gente ter uma noção aqui de como é que fica a alavancagem e também, assim, como é que está a rentabilidade da DASA ex os ativos que vão sair, seria um primeiro ponto. E a segunda, acho que se puder pegar aqui uma mensagem de como estão as coisas na nova empresa aqui, Ímpar Mais Américas, né? Como é que estão um pouco das primeiras impressões, e o que vocês estão vendo de quick wins, assim. Sei que vocês já vêm trabalhando no projeto há muito tempo, mas com uma série de limitações, né? E agora aí com, enfim, 1 mês e meio do deal fechado, se puderem dividir um pouco o que vocês estão vendo aí de oportunidade na nova companhia. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Leandro. Vou começar pela 2, depois eu passo a 1 para o André, tá? Bom, a gente dentro das limitações das informações, né, ao longo do ano passado, a gente já via com bastante animação e otimismo o potencial de sinergia entre os hospitais. Como todos vocês sabem, a gente carece de padronização, então a gente tem um baixo nível de padronização, a gente não tinha uma estrutura de fato unificada de compras, padronização para todos os hospitais, enfim. No momento que a gente tem ali em janeiro a liberação do CAD, a gente já começa a se aprofundar um pouco mais nisso e ficar de forma mais tangível o volume de sinergias. E desde o fechamento no dia 1º, como eu havia mencionado, a gente estruturou uma equipe de sustentação do negócio em si, e a gente criou uma estrutura robusta aqui dentro de acompanhamento da integração barra aferimento das sinergias, e que está superando as nossas expectativas. Assim, acho que tem de fato um conjunto de ações e de gaps já identificados que vão sustentar o nosso plano de melhora de performance nos próximos períodos, sem dúvida nenhuma. É um pouco do que na mensagem inicial eu tentei transmitir, né? Quando a gente olha a qualidade dos ativos individualmente, são ativos que ao longo dos anos, independente da situação de alavancagem, eles vieram recebendo doses elevadas de CAPEX. Então são ativos nem um pouco sucateados. E isso, junto com uma dinâmica e uma cultura já vinda das duas empresas, né? Tanto da Amil/Américas, quanto da ASA/Ímpar, uma cultura muito de colocar o paciente no centro e desenhar os processos para que esse paciente, de fato, tenha uma percepção de qualidade elevada, fazem com que a gente tenha uma demanda espontânea dos pacientes por utilizar os nossos recursos. Então, a combinação é uma combinação bastante satisfatória. Se a gente tiver disciplina na implementação dessas ações já identificadas, os próximos períodos a gente vai, com absoluta tranquilidade,
reportar a efetivação dessas ações identificadas e que melhoram de sobremaneira um resultado, de novo, um resultado muito aquém do que a gente deveria entregar, olhando a qualidade dos ativos e a qualidade percebida pelo cliente. A gente teve, só para finalizar, eu acho que vocês observaram aí, a gente teve a criação do conselho da Rede Américas, né? A gente já teve a primeira reunião de conselho, um conselho com indicação de conselheiros independentes de altíssimo nível, pessoas que podem contribuir de sobremaneira para essa fase, que é uma fase que as oportunidades existem, mas como vocês mesmo acompanharam em outras ocasiões, exige bastante disciplina e foco para que, de fato, as oportunidades se materializem, né? E é em cima dessa agenda que a gente tem trabalhado. Bom, sobre o EBITDA da nova empresa e quanto sai de EBITDA da DASA por conta da formação da Rede Américas, é a nossa intenção, a intenção da companhia, a partir da próxima divulgação, né, do segundo trimestre, divulgar as informações em 3 blocos. Diagnóstico, a atividade hospitalar e de oncologia no Nordeste, que é dentro da DASA, e também como é que fica o desempenho da Rede Américas, da qual a DASA vai ter 50%, tem 50%, mas reconhecerá, como já falamos aí nos fatos relevantes anteriores, através de equivalência patrimonial. Próxima data da divulgação do segundo trimestre, a gente deve ter pronto e compartilhará aí com vocês o mercado uma planilha com o resultado pro forma dos últimos trimestres, neste formato, para que vocês possam utilizar como referência para projeções futuras. Tendo dito isso, para nesse momento dar um direcionamento de como você poderia realizar aí o cálculo que você se referiu, Alejandro, a gente divulgou qual que era o EBITDA da Ímpar dentro do perímetro da JV de 2023. Esse valor foi divulgado e ele é 600 milhões de reais. Então, uma forma simples é aplicar algum grau de crescimento a esse, pode ser inclusive o crescimento que a DASA como um todo teve, acho que não vai ficar muito diferente do que aconteceu, e com isso você consegue ter uma estimativa de qual que teria sido o EBITDA da DASA já ex esse pedaço da Ímpar, para comparar com o novo endividamento de 7 bilhões de reais, que nada mais é que o 10,5 bi que a gente acabou de reportar, menos aproximadamente os 3,5 bi que a gente divulgou em fato relevante, que seria desconsolidado. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Boa tarde, Lício, Covre, Luquezzi e demais diretores. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, vocês comentam sobre o fechamento de unidades de diagnóstico no release, né? Salvo engano, 35 unidades. Era mais para perguntar se foi concentrado em alguma praça específica, São Paulo, Rio de Janeiro, se está mais concentrado no segmento de ticket médio, se vocês pudessem adicionar alguma cor. E a segunda, eu queria explorar um pouco a questão da agenda de desinvestimento, né, desses ativos que ficaram excluídos, né, da JV. Existe alguma atualização com relação a essa agenda? Ela deixa de ser uma prioridade muito grande agora nesse momento, tendo em vista a melhoria do balanço, né, até por conta da própria transação, e a melhoria da margem que vocês apresentaram já, ou se essa agenda pode seguir mais para pegar uma atualização com relação à agenda de desinvestimento. Obrigado. Oi, Samuel, é o Luquezzi. Eu vou pegar a primeira aqui, a segunda eu passo para o André. Sobre as unidades que a gente fechou, prioritariamente aqui, majoritariamente em praças não prioritárias, espalhadas pelo Brasil, a grande maioria unidades pequenas, mas tem sim algumas unidades médias e grandes, aproximadamente 5,
que a gente também encerrou porque estavam com resultado não adequado e também sem perspectiva de crescimento, ou até muitas vezes com necessidade de investimento que não valia a pena. Então, a minoria foi nas nossas praças, os maiores mercados, a maioria foi em praças de mercados menores, não prioritários no nosso planejamento, e esses encerramentos ajudaram também o nosso crescimento de margem no trimestre, como a gente tem trazido. E a maior parte também foi feita lá mais para o segundo trimestre do ano passado. Então, na verdade, a gente ainda está com aquela safra de fechamento, mas mais recentemente a gente fez menos encerramentos de unidades, já agora com um grupo de unidades rentáveis e com menos oportunidades aí de encerramento. Tá bom? Passo aqui para o André para a segunda questão. Bom, sobre eventuais processos de venda, a gente não tem nesse momento nenhum elemento novo a ser anunciado desde as últimas comunicações escritas que foram feitas. Tendo dito isso, só relembro que a lógica de formação da Rede Américas, que requeria que fosse uma parceria de 50% a 50% entre DASA e Amil, passava por uma equação de composição de ativos e receita que levou a certas restrições, e por conta disso, aquelas 3 atividades hospitalares ficaram de fora. Em outras palavras, não ficaram de fora porque não eram atraentes, muito pelo contrário, mas pela necessidade de formatação da JV com 50-50 e um grau saudável de dívida para ela começar a vida. Então, esses são bons ativos que estão evoluindo muito bem no nosso programa de excelência operacional, com potencial de melhoria de rentabilidade, independente do futuro de longo prazo. E à medida que a própria JV evolua, é claro que elas têm um fit estratégico com a Rede Américas. Outro dia nós estávamos brincando aqui que o Lício tem de um lado do cérebro dele quer vender e o outro lado do cérebro quer comprar. Ou seja, temos aqui uma situação muito confortável com esses 3 ativos, de boa qualidade, com melhoria de rentabilidade, sobre o qual temos opções para o futuro de mantê-los no longo prazo ou não. Decisão a ser tomada à luz do seu desempenho e das possibilidades de valor, seja para a gente, seja para algum outro proprietário. Obrigado, Covre. Se vocês me permitem, só um follow-up com relação à pergunta sobre o fechamento de unidades de diagnóstico. Vocês também comentam no release sobre despriorização do atendimento móvel, né? E como esses fechamentos de unidades eles foram mais espalhados pelo Brasil, só para tentar entender esse gancho, assim, passa então pela estratégia por talvez trabalhar com uma ocupação maior nas praças mais importantes, nas unidades físicas, só para tentar correlacionar um pouco aqui os 2 pontos. Obrigado. Oi, Samuel. Na verdade, a despriorização é a atenção domiciliar, é aquela atenção da empresa que a gente tinha adquirido lá atrás, que a gente tinha aquela gestão de carteira e, portanto, uma carteira de internação domiciliar mesmo. Foi essa que a gente veio despriorizando. O atendimento móvel em diagnóstico, o atendimento domiciliar, continua sendo uma prioridade, a gente segue crescendo, e nessas praças que a gente encerrou algumas unidades, sim, a gente tem atendimento domiciliar de diagnóstico e segue expandindo, otimizando rota, colocando roteirização, ganhando produtividade. Então, acho que, deixando claro aqui, o atendimento domiciliar em diagnóstico para a gente é uma frente importante que a gente vem desenvolvendo e aprimorando. Ok? Ficou claro, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Lício para que faça as considerações finais da companhia. Bom, gente, queria reforçar aqui que eu vejo a DASA olhando para frente com muito mais otimismo do que via na minha chegada aqui final de 23 e mesmo no início de 24. Tem convicção que os 2 times que foram montados, tanto para a DASA quanto para a Rede Américas, têm as competências adequadas e necessárias para de fato implementar essa cultura de disciplina de execução e disciplina de
de uso de caixa, de CAPEX, enfim, essas frentes todas que a gente vem batendo aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que tanto a DASA quanto a Rede Américas vão ser colocadas em patamar adequado de rentabilidade que os ativos, o time, os investidores merecem. Agradeço a participação de todas na nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 25. Uma boa tarde a todos. A teleconferência da DASA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.